brinca. Ele também está aí sendo arrebentando nas redes sociais, porque é uma pessoa dedicada a essa temática. Quer dizer, isso virou o xodó, né? Muita gente que não estava falando disso agora está falando, até a esquerda que não gosta, né, de combater o crime, agora está tentando simular um discurso de combate ao crime. Sua opinião sobre essa questão pontual e a sua avaliação sobre esse cenário, esse texto e o debate público. Olha, Cláudio, eu vou começar pela sua pergunta, mas me permita discorrer um pouco. Sim, eu sou favorável que haja a tipificação de terrorismo para os narcotraficantes, para esse narco-estado que está se estabelecendo no Brasil. E aí me permita agora contextualizar por quê. Né? O Brasil, estudos que foram colocados à luz do dia, mostra que quase 20% do nosso território hoje é dominado por facções, por faccionados. Imagine você viver num país em que, para você entrar numa determinada área urbana da cidade, você precisa pedir autorização ao chefe do crime local. Imagine os moradores que moram nessa região que precisam pagar um pedágio para, por exemplo, um bujão de gás. Se você compra por 100, lá é 140, que tem que dar R$40 por crime. Se você quiser fazer uma assinatura na NET, você tem que pagar lá o gato NET e ao bandido de ocasião. Se você quiser comprar água mineral, você tem que pagar um plus ao bandido de ocasião. Se você quiser abrir um negócio, você tem que pagar uma taxa de proteção. Então, o que está acontecendo de fato é que há uma apropriação do Estado brasileiro, do território brasileiro, por narcoterroristas. Sim. Sobre a complacência, né, e eu diria até uma certa leniência de um espectro político do Brasil que acredita que essas pessoas são vítimas da sociedade. E eu quero lembrar duas frases que para mim são icônicas e que o que a boca fala, o coração está repleto. Sim. Roubar um celular para tomar uma cervejinha não deveria ser condição para se prender essa pessoa, porque ele é uma vítima da sociedade. Né? Ou os traficantes de fato são vítimas dos usuários. Então, o que o Lula fala, na verdade, é o que esse governo pensa, esse grupo político pensa. Não é por acaso que no primeiro turno de 2022, os presos que tinham condição de votar, 80% do primeiro turno votaram em Lula. Não é por acaso que vários filmes mostram a comemoração nos presídios. Não é por acaso que existiram diálogos cabulosos com o PT, dito por comandantes importantes do PCC. Não é por acaso que o ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, comemora o fato de que mais de 50% das audiências de custódia resultam na soltura do preso. E para a polícia aquilo é enxugar gelo. Você faz um trabalho de retirar o marginal de circulação e você é tratado na audiência de custódia como se você fosse o inimigo do Estado e não ao contrário. Então pessoas inclusive com grau de periculosidade, com crimes anteriores, são soltos nas audiências de custódia. Então os critérios são os mais vagos que você pode imaginar. E aliás, a audiência de custódia, que foi a inovação do CNJ, sequer passou pelo Legislativo brasileiro. E um ministro, inclusive, que quando anuncia a primeira entrevista que dá a respeito dessa operação da CPMI do INSS, da questão do INSS, diz o seguinte: eu não vejo conflito de interesse, eu, Ricardo Lewandowski, de meu filho ser advogado de duas dessas entidades que estão roubando e fraudando o INSS. E ele é o comandante de todo o sistema judiciário brasileiro. Ele não acha nada estranho, né? É o mesmo que deu a liminar para permitir o afrouxamento, né, dos critérios para se ocupar estatais, bancos públicos e fundações. Bem lembrado. E esse cidadão depois virou ministro da Justiça do Brasil. E não é por acaso que hoje nós estamos na primeira página do Globo, por exemplo, com os Correios dizendo que precisam de 10 bilhões de reais. Em 15 dias. Né, em 15 dias, e vão demitir mais 10 mil pessoas. Não é por acaso que todas as estatais estão dando prejuízo. Não é por acaso nós vemos num país em que Itaipu está usando 4,5 bilhões de reais, deveriam servir para diminuir a conta da luz do trabalhador brasileiro, aquele trabalhador que é obrigado a comprar a luz do sistema, que é o chamado consumidor cativo, a indústria, e Itaipu está usando esse recurso para financiar a COP30, Janja Palusa, e dar dinheiro para cooptar
municípios brasileiros em cima de projetos políticos sem nenhuma gestão e controle por parte dos órgãos oficiais brasileiros, porque esse governo não faz o convênio internacional entre o Tribunal de Contas do Paraguai e do Brasil. Então nós estamos vivendo um momento em que é necessário a população se manifestar firmemente contra o que pode levar o Brasil a se transformar numa Colômbia. Porque hoje quem preside a Colômbia é um ex-guerrilheiro que defende, inclusive, narcotraficante, que defende, inclusive, que a cocaína seja liberada e seja produto de exportação da Colômbia. É o Petros. E não se transforma numa Venezuela, onde o país está dividido territorialmente com várias facções de criminosos e o próprio presidente, segundo apurações nos Estados Unidos, é chefe de um cartel de crime organizado e de tráfico de drogas. Então, se nós não queremos isso para o Brasil, a gente tem que enfrentar isso agora. O crime organizado tem que aumentar as penas. Nós temos que fazer um processo de recrudescimento de ação contra a forma como se lava dinheiro no Brasil. Nós temos que evitar, por exemplo, que criminosos tenham visitas íntimas, tá? Recebam advogados e tenham que ser gravados por isso. Nós temos que colocar essas pessoas todas em prisão máxima. Nós temos que retomar esse território e temos que igualá-los a terroristas, porque são terroristas que estão fazendo uma guerra contra o Estado brasileiro e contra a sociedade brasileira. Então, se nós não acordarmos para essa situação, pode ser tarde demais no futuro. Já basta o que está sendo feito nas escolas brasileiras, sim, na cultura brasileira. Gente, é muita coisa, né? A maneira como eles querem glamorizar o crime. Glamorizar. Como eles querem praticar uma política de desencarceramento irresponsável. O que fizeram, por exemplo, com os internados dos manicômios. Pessoas que não têm nenhuma condição de conviver na sociedade. E eles propõem que essas pessoas fiquem livres, inclusive serial killers. Sim. Então, a moral, a ética, a questão civilizatória tem que ser levada em consideração. E esse pode ser o momento de reação. Eu espero que o DERIT faça um projeto consistente que leve em consideração toda essa situação, até porque ele é secretário de Segurança de São Paulo, o maior estado do Brasil, né, o mais poderoso, o mais rico e que tem maravilhosos índices de combate ao crime. Ele é uma pessoa da Polícia Militar, ele tem toda a condição. E caso ele não integre, ou não entregue, desculpe, no seu relatório, ações mais persecutórias, mais incisivas, o PL fará emenda.